Queridos irmãos, boa noite. Que Jesus abençoe a todos. A palavra moral tem sua origem no latim more, significando costume. É muito comum se dizer que moral são costumes de época. O que é moral numa época não seria moral em outra época. O que é moral numa cultura, num país, não seria moral em outro. Para nós, na doutrina espírita, este termo moral ficou muito bem explicitado na questão 629 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec irá perguntar aos nossos irmãos superiores, indagando sobre qual o verdadeiro sentido, do termo moral. E os espíritos responderão, que moral é a regra de bem proceder. Mas quando os espíritos responderam que moral é a regra de bem proceder, eles não concluíram a resposta aí, porque alguém poderia ainda perguntar, mas o que é bem proceder? Bem proceder em alguns locais, por exemplo, atualmente se praticar a pena de morte. Bem proceder ao tempo do Cristo era crucificar criminosos, apedrejar adúlteros. Então, quando respondido que moral é a regra de bem proceder, os espíritos completaram logo em seguida, dizendo que moral é a regra de bem proceder em consonância com a lei divina, em concordância com a lei de Deus. Então, o termo moral, na verdade, ele é atemporal, independe do tempo, independe do local. E nós vamos verificar, então, que na medida em que nós vamos encarnando, retornando à espiritualidade através do desencarne e retornando para cá, nós começamos a perceber, e esse nossa autoiluminação vai fazer com que a gente perceba as diferenças, entre aquilo que é moral e aquilo que não é. E nós vamos começando então a desenvolver as nossas potencialidades enquanto espíritos eternos que somos. Encarnamos, desencarnamos, passamos um tempo na erraticidade, retornamos para cá. E essas indas e vindas do mundo material para o espiritual e vice-versa, oportunizam com que nós começamos a perceber a diferença entre aquilo que é correto daquilo que não é. E chegamos a um ponto, que é o ponto presente nas nossas encarnações, em que vai nos mostrar do nosso desenvolvimento ético-moral, como bem diz o codificador. Ou seja, estamos passando presentemente por um momento em que começamos a diferenciar aquilo que é certo daquilo que é errado, e conhecendo, no primeiro momento, essa diferença, vamos certamente começar a acertar mais, e com isso demonstrando o nosso progresso. Porque no início dessa jornada, em busca dessas condições ideais de progresso, desenvolvemos primeiro os nossos instintos, logo após vêm as nossas emoções, e em terceiro momento vem a razão. Então, presentemente, estamos vivendo a época da razão, mas dentro de nós ainda está presente muito daquilo que caminhamos, muito dos nossos arquivos da alma. No dizer do Jorge Andréa, psiquiatra, espírita, que tem vários livros publicados, falando justamente sobre esses nossos arquivos da alma, sobre esse nosso inconsciente. Então, todos nós que estamos aqui hoje, estamos fazendo uma viagem de aperfeiçoamento moral. É como bem diz o Espírito Calderaro, no livro No Mundo Maior, estamos na Terra fazendo uma viagem de autoaperfeiçoamento moral através da autoeducação. Temos que nos autoeducar. E no momento presente em que chegamos aqui, vamos perceber que, dada ainda a nossa identificação com a matéria, dado o nível evolutivo em que estamos colocados, nós temos que passar por esse processo encarnatório que estamos assim. E Allan Kardec coloca, de um modo bastante claro, essa ideia de, neste nível evolutivo em que estamos situados, temos que necessariamente ainda reencarnar. Tanto é assim que na questão 344 de O Livro dos Espíritos, o codificador irá indagar os nossos irmãos superiores, perguntando em que momento a alma se une ao corpo.
e os bons espíritos responderão que é na concepção. Na concepção inicia fisicamente aquele processo reencarnatório, que não vai se completar com o nascimento, mas ele vai um pouquinho mais adiante, até aproximadamente os 7 anos de idade. Então é importante que nós possamos ver da necessidade da encarnação e percebermos as fases que elas são compostas. Então, fisicamente inicia na concepção o processo encarnatório, que é lá na tuba uterina, num terço distal do centro do útero. Ali então ocorre a concepção, que nada mais é do que encontro do gameta masculino com o feminino, formando a célula ovo ou zigoto. Este produto da concepção migra para o centro do útero e vai se desenvolver ao longo daqueles normais 9 meses de gestação. E é interessante que neste processo há componentes físicos e biológicos e há componentes espirituais. Então observamos que os componentes espirituais estão fundamentados naquela oportunidade de vir do mundo dos espíritos, aquele ser que irá ser o ser reencarnante. E biologicamente há todo um processo que vai se completando ao longo daquele tempo. Então, num primeiro momento em que há a concepção, em que se forma a célula ovo ou zigoto, é uma célula só, e ela começa a sofrer um processo de meiose, de divisão celular, e é uma divisão geométrica. É uma, depois fica 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e assim vai. Muitas vezes, quando a mãezinha nem percebe que está grávida, já são milhares de células ali naquela formação. E é importante a gente fazer um breve parêntese e lembrar, não é, que o modelo que organiza aquele corpo que está lá se formando no útero da mãezinha, o modelo é o perispírito, ou psicossoma, como diz André Luiz. Aquele ali é um modelo. É como se no desenvolvimento alguém dissesse assim: precisamos de 1000 células para o sistema nervoso. E as células vão para o sistema nervoso. Precisamos de 1000 células para o sistema músculo-esquelético. E as células vão para lá. Precisamos de 1000 células para o sistema digestivo. E assim por diante vão se formando então aquele ser ali. Quando chega os normais 9 meses de gestação e a criança nasce, não se completou a encarnação aí, ela vai mais um pouquinho, mas é importante nós percebermos que tem fases que ocorrem do 0 aos 7 anos de idade que vão caracterizar bem essa fase como de reencarnação. Então são 3 fases que ocorrem. Interessante também observar que há, entre aspas aqui, coincidências entre aquilo que está dentro do conteúdo espírita e aquilo que a biologia e a psicologia vem nos mostrando sobre esses primeiros anos da nossa criança que está reencarnando. Então, assim, há uma coincidência grande quando se vai dizer, tanto a doutrina espírita quanto biologia e psicologia, da que se completa a reencarnação ali aos 7 anos de idade. Então, são 3 fases, basicamente, que se passam até chegar àquele momento. A primeira fase vai de 0 meses até 6 meses. A segunda fase, de 6 meses a 4 anos de idade. E a terceira fase, de 4 anos a 7. E aí se completando então. Interessante observar que essas coincidências que ocorrem estão muito bem estabelecidas, especialmente dentro de 2 livros daquela série do André Luiz. Então aquela que começa no Nosso Lar, não é? Então tem o 3º livro, né? Missionários da Luz, e tem o 8º, No Mundo Maior, que vão mostrar processos reencarnatórios. Interessante observar também que esses livros foram escritos lá na década de 40, 50 do século passado, a época em que não tinha tomografia computadorizada, não tinha scanner cerebral, e os bons espíritos já nos colocaram, especialmente através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, essas informações.
Então essas fases que vai passar a nossa criança inicia com o nascimento, que é a primeira fase. E nós vamos observar que do 0 até os 6 meses a criança vai desenvolver algo que é fundamental para o seu psiquismo, que é aquela ideia do existir, a ideia do eu. E nós podemos observar isso na nossa criança. Nós observamos que ela começa a mexer a mãozinha e começa a observar e sorrir que pode mexer a mãozinha, ou mexer o pé, ou agarrar algum objeto. Ali ela está formando o seu eu, a certeza do existir, que por óbvio que é diferente daquilo que nós temos do nosso existir. A criança, né, naquela fase, está percebendo isso, porque quando ela nasce, ela não consegue diferenciar ela do resto todo que está ao seu redor. No momento que ela forma o seu eu, que vai ali completar em torno dos 6 meses de idade, ela começa a perceber então uma diferenciação entre ela e o resto todo que está ao redor dela. Daí entra na segunda fase, que vai dos 6 meses aos 4 anos de idade. É uma fase muito significativa, porque a nível de sistema nervoso central, a nível de encéfalo, vai se formar, não é, aquela estrutura básica do sistema nervoso, com as sinapses, com as interações neurológicas ali presentes. E quando está se formando essa estrutura neurológica, está se formando também algo bem significativo naquele momento, que é o centro da memória. É o centro da memória que vai se estabelecer entre os 6 meses e os 4 anos de idade. E nós também conseguimos perceber na nossa criança este momento. Muitas vezes era aquela criança que ia, por exemplo, no colo de todo mundo. Qualquer um pegava, ela não estranhava. E a partir dali ela começa a estranhar. Ela às vezes vai perceber aquelas pessoas que ela vê diariamente, daquela que ela vê ocasionalmente, e algumas pessoas que raramente ela vê, ou que está vendo pela primeira vez. E em função dessas pessoas, ela vai estranhar, ela vai chorar em muitos momentos. Porque naquele momento se estabeleceu o centro de memória. E daí ela vai entrar então na terceira fase, que é uma fase significativa deste processo de desenvolvimento. Então, se na primeira fase ela formou o seu eu, na segunda, sistema neurológico e centro de memória, na terceira fase, é a fase importante, que vai dos 4 anos aos 7 de idade, que é a fase da formação da sua emoção, do seu conteúdo emocional. Ela vai estabelecer aí, dos 4 aos 7 anos de idade. E é importante isso, porque no momento em que ela desenvolve essas emoções, ela também vai harmonizar a nível de sistema nervoso central, especialmente a nível de encéfalo, o que? Aqueles produção química que ocorre lá no cérebro, junto com a produção ou a estimulação elétrica. E daí nós vamos começar a perceber as reações da nossa criança. Então, como ela desenvolve ali a sua emoção, ela vai chegar, por exemplo, da escolinha, da creche, em casa, e vai dizer: mamãe, eu gosto muito daquele amiguinho, daquele outro eu já não gosto tanto. Ou mamãe, eu te amo. E ela vai demonstrando, então, na sua vivência diária, as suas emoções, com a harmonização dessa produção química a nível do sistema nervoso central e a produção elétrica. Ela, por exemplo, vai ver um brinquedinho lá adiante, vai perceber que é um brinquedo, não é? E vai dizer assim, se o brinquedo é azul, ele vai dizer assim: olha, eu prefiro o amarelo. Ele vai começar a falar das suas preferências. Então, chegando aos 7 anos de idade, ela está reencarnada. Isso a doutrina espírita diz. E também conteúdos atuais da psicologia estão nos demonstrando isso. E é importante nós percebermos que 7 anos não é um número cabalístico, um número que por acaso, não. É o momento em que se percebe que a criança está formada. A partir dali, ela vai crescer, vai se desenvolver, mas as suas estruturas básicas estão formadas. Por isso que se diz que neste momento é o momento em que se completa a reencarnação. E nós podemos ver também que atualmente há muitos estudos, especialmente na área da psicologia, que demonstram experiências nessa fase da nossa criança.
Tanto é assim que tem uma história contada por Divaldo Pereira Franco e que também está num livro de uma psicóloga americana chamada Ellen von Bach, que é bastante interessante, que é aquele casal americano, não é, que vivia em Nova York, e eles doavam quantias expressivas de dinheiro ao hospital universitário vinculado à Universidade de Nova York. Aquele casal, né, tinha um filho de 5 anos e a esposa ficou grávida, mas ela teve uma gravidez muito difícil, foi muito complicada a sua gestação, tanto é assim que a criança nasceu prematura, né, era uma menina. E na década de 60, quando ocorreu este fato, qual era a ideia que se tinha em termos de tratamento para crianças prematuras? Era aquela ideia assim, ó, que normalmente a criança prematura nascia com dificuldades respiratórias, às vezes dificuldades cardíacas, desarmonia, não é? Na sua temperatura, uma série de dificuldades. Então se percebia assim, se fazia o seguinte procedimento: se colocava a criança na incubadora, numa UTI, e ninguém podia chegar próximo. A enfermeira que tinha que trabalhar com ela e manipular, enfim, em termos de tratamento, tinha que utilizar uma roupa toda especial, para que a criança, como tinha também uma baixa imunidade, não ficasse sujeito a doenças decorrentes de vírus e bactérias. Então se tinha um cuidado extremo e se separava a criança do contato de qualquer pessoa. Aconteceu então com essa menina, ela foi para a UTI, para a incubadora, e ficou lá um dia, 2, 3, 4, no 5º dia, o médico chamou a família, né? Chamou o casal e disse: olha, infelizmente ela não está reagindo ao tratamento, né? Provavelmente ela vai falecer até amanhã. O quadro é bastante sério. O casal ficou extremamente triste, não é? Foi para casa e em casa eles começaram a conversar sobre isso perto do menino de 5 anos. E o menino perguntou: mas o que está havendo? Daí eles explicaram: olha, a tua maninha infelizmente está muito mal e provavelmente ela não sobreviva. E daí ele diz assim, o menino: olha, mas eu quero conhecê-la, eu quero conhecer a minha irmã. E o casal ponderou: mas como, não é? Levar uma criança no hospital, numa UTI, é muito difícil, não é conveniente. Mas ao mesmo tempo eles pensaram assim: mas ela não vai morrer mesmo? Então vamos fazer a vontade dele. Falaram com o diretor do hospital, com o médico responsável, e no dia seguinte levaram o menino naquele hospital. Chegando lá, entraram na UTI, né? Se aproximaram da incubadora, abriram. O menino, né, tocou a mão na irmãzinha e disse assim: oi, raio de sol! E começou a cantar uma musiquinha que ele cantava durante a gestação da mãe. Ele acariciava a barriguinha dela, não é? E cantava aquela musiquinha. Quando ele começou a fazer isso, se notou assim que o ritmo cardíaco começou a melhorar, o processo respiratório também. Se chamou o médico, ele olhou, verificou que realmente estava havendo melhora, mas não se sabia por quê. Não se tinha nenhuma ideia por que da melhora. Mas o médico disse para o casal e para o menino: volta ao meio-dia. Eles voltaram ao meio-dia, não é? Mesma coisa, o menino se aproxima, põe a mãozinha na irmãzinha, começa a cantar, não é? Ela melhora e o médico diz: volte à noite. Voltaram à noite, o mesmo procedimento, voltaram no dia seguinte, nos próximos 5 dias. No 6º dia, a menina teve alta da UTI e foi para um quarto próprio. 15 dias depois, ela teve alta do hospital. E na verdade, ela teve alta, mas não sabia o que tinha havido para aquela melhora tão surpreendente, né? Daí o que o casal fez? O casal propôs para aquela instituição que o dinheiro que eles doavam deveriam ser canalizados todos no sentido de se fazer pesquisas com crianças prematuras. Todos os valores deveriam ser utilizados em pesquisas para que se fundamentasse o porquê da melhora naquele caso. E daí, em função dessas pesquisas realizadas, se chegaram a várias conclusões. Uma delas, bastante interessante, que deve ser de conhecimento de todos os irmãos, é aquela ideia assim do bebê canguru, né? Qual é a ideia do bebê canguru? É que a criança prematura que nasce, ela deve ser colocada em contato com a mãe.
que ela melhora. Estatisticamente, ela melhora. E esse contato não pode ser com qualquer mulher, com a enfermeira, com qualquer outra. Não, tem que ser com a mãe, né? Que ela melhora. E daí se chegou à seguinte conclusão, ó, de alguma forma a criança reconhece quem é a mãe. Eles pensaram que fosse através do cheiro, através da voz. Mas aí veio a ideia da biologia dizendo assim, ó, contra essa ideia de reconhecimento, dizendo assim, mas como vai reconhecer? Quando é que se forma o centro da memória? Lembra das fases? É de 6 meses a 4 anos de idade, é aí que se forma a memória. Antes não tem memória. Então como é que reconhece? Então a biologia está certa sobre esse aspecto. Então entre essa ideia da biologia que não pode reconhecer e a estatística da medicina que diz que melhora, sobra para nós espíritas. Por quê? Está presente ali, em todas essas fases, desde lá da concepção, um espírito que certamente reconhece quem é sua mãezinha. E com isso, a melhora. Sistema imunológico que trabalha mais adequadamente. Tanto é assim que surgiu essa ideia de que, ao reconhecimento, que o Conselho Federal de Psicologia reconhece, né, já há algum tempo, um tratamento que a gente chama de regressão da memória à vida intrauterina. O que é isso? É aquela ideia, assim, de tratamento que alguns psicólogos fazem, de regredir, não é, a memória do indivíduo durante as suas fases, que é aquele indivíduo que normalmente apresenta algum trauma de ordem emocional, quando adulto, vai ao psicólogo e inicia o tratamento. Ele faz a regressão, vai regredindo, às vezes chega lá a vida intrauterina, não é? E daí lá teve um trauma. Que trauma foi esse? Podem ser várias situações, né? Tentativa de aborto, ou a mãe, não é? Não queria aquela gestação e detestava de alguma forma aquela situação assim, ou alguém próximo, enfim, algo traumatizou aquela criatura que ele levou no seu inconsciente para a sua vida de relação. E no momento que se faz, não é, essa regressão, se faz a catarse lá e se estabelece o tratamento. Mas aí vem essa ideia também, não é, entre a biologia e a psicologia, dizendo assim, mas como lesão ou trauma emocional, a criança quando está lá no útero, diz a biologia, não tem emoção. Porque a emoção vai se estabelecer quando? Lembra das fases? Dos 4 anos aos 7 de idade. Aí é que se estabelece a emoção. Então lá ele não tinha emoção. Então entre essa discussão entre a biologia e a psicologia, sobra para nós também espíritas. Porque nós sabemos que naquele momento da concepção em diante, ou até antes, não é? Até antes, com aquelas aproximações espirituais, que muito bem coloca André Luiz, há um espírito ali, e aquele espírito está consciente dessas situações que podem, infelizmente, ocorrer, que ocasionam traumas. Tanto é assim que se diz que no momento da gestação é um momento muito importante, não é? Para as pessoas envolvidas, a mamãe, o papai, não é? O espírito reencarnante, porque ter a maior harmonia possível para que efetivamente naquele momento se possa ter a tranquilidade necessária para chegar a bom termo aquele processo. E tanto é assim que a doutora Ellen von Bach, num dos livros publicados e traduzidos aqui para o português, veio nos apresentar, não é, uma outra história, também ocorrida na cidade de Nova York. É daquele casal que tinha planejado, não é, a vinda do filhinho. E efetivamente, não é, nasce a criança, um menino, e aquele menino vai se mostrando extremamente inteligente. Um menino assim, com uma sensibilidade bastante apurada. E é interessante que quando aquele menino vai crescendo, ele tem lá um aninho, ele tem verdadeira paixão por tudo que se relaciona a bombeiro. Então ele ouve a sirene do bombeiro lá, ele fica agitado, ele fica emocionado com tudo que se relaciona a bombeiro. Tanto assim que no seu dormitório, não é? Todos os brinquedos estão relacionados a isso, ao bombeiro. E tem lá no seu quarto um bonequinho, o Mark, não é? Que ele conta histórias do Mark, como o Mark salvava crianças,
como era o comandante dos bombeiros, então aquele menino tem verdadeira paixão por este assunto. Quando ele está ali por uns 3 anos de idade, era muito comum o casal ir visitar outros amigos, e aquele pequenininho chegava em casa, na casa das pessoas, e já ia dizendo: olá, tudo bem? Vocês têm prevenção contra incêndio aqui no prédio? As pessoas ficavam olhando para o menino, né? Ou então ele gostava de falar, e ele falava muito assim sobre prevenção de incêndio florestal. Ficava uma hora falando e as pessoas boquiaberto olhando para aquele menino falando sobre prevenção de incêndio florestal. Aquele menino foi crescendo, e como era comum na década de 60, se tinha um procedimento que era o teste de QI, que era muito comum naquela época, avaliar o quociente de inteligência das crianças. Então, Peter, né, era o nome do menino, ele foi submetido ao teste de QI, e ele demonstrou que tinha um QI extraordinário, né? Era extraordinário o seu quociente de inteligência. Tanto é assim que o casal resolveu colocar o filhinho, não é, numa escola própria de crianças superdotadas. Ele então fez a avaliação lá, né, e Peter passou na avaliação tranquilamente e começou a participar daquela escola. E ainda tudo bem com ele, não é? Quando num determinado momento começou a se perceber que Peter estava algo triste. Ele já não queria mais participar com os outros coleguinhas como ele participava antes, estava um tanto quanto arredio, algo triste. Daí os professores chamaram os pais: olha, está havendo alguma dificuldade em casa? Porque Peter está assim, está regredindo, está com dificuldades de relacionamento. E o casal disse: não, olha, está tudo bem, não tem problema nenhum em casa. Daí continuou, né? E ele piorou naquele quadro. De uma tristeza passou para a depressão. Ele não queria mais se alimentar. E quando alguém dissesse assim: mas Peter, por que tu não quer te alimentar? Ah, eu estou muito triste para me alimentar, né? E daí os professores ficaram preocupados, chamaram os pais e disseram: olha, vocês vão ter que procurar um psicólogo. Peter está com muitas dificuldades. E daí o casal foi procurar a ajuda profissional da doutora Ellen von Bach, em Nova York. Ela iniciou um tratamento com ele, não é? Na área da psicologia. Foi durante algum tempo ir tratando, e daí ela, muito preocupada, chamou os pais e disse: olha, infelizmente ele não tem melhora alguma. Nós vamos ter que começar a pensar na possibilidade de adicionar algum medicamento para ele. E o casal não aceitou, né? Medicamento para criança, medicamento dessa área psíquica, né? Não é muito adequado, né? Então o casal não gostou da ideia. Daí a mãe do Peter disse: não, eu vou falar com ele, ele vai ter que me dizer o que está havendo, né? Ela chamou o menino e disse: Peter, o que está havendo contigo? Algum coleguinha na escola está te prejudicando? É algum professor que está fazendo algo inadequado? E ele não querendo falar, dizendo que não era nada, né? E ela começou a dar duro nele. Chamou a atenção, deu duro, e ele disse assim: mãe, eu sou teu filho Peter, mas eu também sou o comandante dos bombeiros Mark, e eu estou com muita saudade dos meus filhos. A mãe ficou parada, olhando para ele, e pensou: ah, é a fantasia. Ele está levando a fantasia ao extremo. Ela não era reencarnacionista. Está levando a fantasia ao extremo. Ela ficou muito brava. De hoje para frente aqui em casa, ninguém mais fala sobre bombeiros. Vamos tirar todos esses brinquedos que estão aqui. E não quero que ninguém mais toque nesse assunto, né? Daí ela foi, falou com a doutora Ellen sobre o que o Peter tinha dito, né? De ser o comandante Mark. A psicóloga continuou o tratamento, chamou ele, colocou ele sentadinho lá e disse assim: ah, então quer dizer que tu é o comandante Mark dos bombeiros? Eu disse: eu sou o comandante Mark. Mas me fala mais sobre o comandante Mark. Ah, o comandante Mark vivia aqui em Nova York. Ele era casado. Ele tinha 3 filhos. Ele tinha este amigo. O número do seguro social dele era esse. A psicóloga ficou impressionada. Ela pensou, não é? Eu já vi fantasia, mas com tantas riquezas, alguém está informando isso para ele. Chamou a família perguntando quem é que estava transmitindo aquelas informações para ele. A família disse que não era nenhum deles, né? Então daí ela resolveu
pesquisar, e ela fez uma pesquisa interessante. Ela disse assim, eu vou ver se existiu mesmo o bombeiro Mark, vou fazer uma pesquisa. E olha a surpresa, existiu o bombeiro Mark, viveu em Nova York, tinha falecido alguns anos antes, tinha os amigos, tinha a viúva, tinha 3 filhos, e o seguro social dele era esse. Tudo batia, né? Ela ficou impressionada com aquilo, e ela disse assim para a mãe do Peter, olha, eu vou fazer um tratamento de choque no Peter. Vou fazer um tratamento, é a minha última tentativa. Para ele tirar de vez essas fantasias, eu vou, e ela contando para a mãe do Peter, eu vou chamar a viúva aqui e vou colocar ele frente a frente com ela, para que ele veja que isso é uma fantasia. Ela combina então, num determinado dia, não é? De estarem lá no consultório. Então vai estar lá a viúva, vai estar Peter, a mãe dele, a psicóloga, e ela quer dar esse tratamento de choque. Combina o dia. No dia combinado, não é? Estão todos lá, o Peter vem chegando, quando vê a viúva, disse, oi fulana, disse o nome dela. Começou a perguntar pelos filhos, começou a perguntar pelos amigos, e perguntou pelas outras pessoas conhecidas, e começou a falar sobre a vida deles, não é? E daí ele fez referência, por fim, a um sinal que ela tinha na parte interna da coxa, que só os dois sabiam. E daí, todos perplexos, a viúva disse, olha, eu não sei o que está vendo aí, mas esse aí é meu marido. Né? Eles só não sabiam. Né? E o que aconteceu a partir dali? O menino ficou mais tranquilo, porque a grande questão dele eram os filhos. Ele ficou mais tranquilo, mas ficou uma coisa estranha, porque aquele pequenininho, de vez em quando, dizia assim para a mãe dele, mãe, liga lá para a viúva e pergunta como é que estão os meus filhos. Ficava algo estranho, assim, isso, né? Mas ele ficou mais tranquilo. Mas a doutora Ellen não aceitou aquela situação. Na verdade, ela não soube o que aconteceu ali. Nenhum deles era reencarnacionista. Então, o que ela fez? Ela resolveu pesquisar nos Estados Unidos e descobrir quem é que fazia estudos sobre aquela área do conhecimento humano. E daí ela descobriu algo interessante, que em Los Angeles tinha uma psiquiatra que desencarnou alguns anos atrás, conhecida nossa, porque tem vários livros publicados ou traduzidos aqui para o português, é a doutora Elizabeth Kübler-Ross. Doutora Elizabeth Kübler-Ross, psiquiatra. A doutora Ellen entrou em contato, não é? As duas conversaram e a doutora Elizabeth explicou para ela o que é a reencarnação, como é que acontece a reencarnação, quais são os fatos que estão presentes ali, né? E a doutora Ellen ainda perguntou para ela assim, mas eu devo dar algum medicamento para ele, para o menino? E ela disse assim, ó, não dá o medicamento, porque o medicamento acaba atrapalhando. Deixa assim que ele vai esquecendo. Por que vai esquecendo? Porque vai se completando o processo reencarnatório. E efetivamente com Peter aconteceu isso. Ele foi cada vez menos falando sobre a sua família anterior, não é? Foi cada vez menos lembrando daquelas atividades de bombeiro, e que chegou um momento e efetivamente ele não falou mais, não fazia comentários e nem lembrava daqueles fatos. Por quê? Porque quando se completou a reencarnação, né? Então nós observamos que a reencarnação aí é o fato que determina, não é, um olhar diferente na nossa vida, nas nossas crianças. E a doutora Ellen ainda coloca um outro episódio, não é, bastante significativo, que aconteceu aí na Coreia do Sul, não é? Tinha lá um casal, não é, que tiveram um filho, e o filho estava com em torno de 9 meses de idade. Aquele homem, não é? Aquele pai do menino, ele era um empresário e ele foi deslocado do seu setor de trabalho. Ele trabalhava na capital da Coreia do Sul, ele foi deslocado para uma cidade de interior. A sua esposa e o filhinho acompanharam, mas ela não estava aceitando muito aquilo. Ela estranhou muito a mudança, então ela estava algo depressiva, ela chorava com alguma frequência, né? Então estava nessa situação assim, com dificuldades naquela nova situação. Até que numa determinada tarde, a esposa liga para o seu esposo, né? Chorando,
liga chorando e ele pergunta o que estava vendo e ela diz assim, ó, o nosso filho falou comigo. Mas como falou contigo? Ele tem 9 meses. Ele falou comigo. Não, ele não falou, é que tu está nervosa, né? Tu não está se adaptando. Eu vou para casa. Ele foi para casa, né? Começou a acalmar a esposa, começando a conversar e acalmando ela, foi se acalmando. Daí este nosso amigo, não é? Disse, ó, agora que tu está tranquilo, eu vou lá brincar com a nossa criança. Colocou uns brinquedos lá no chão, pegou a criança, foi para lá, não é? Começou a brincar e ele comentando assim, olha só, a tua mãe disse que tu conversou com ela. É, pai, mas eu conversei mesmo, né? Aquela criança, quando tinha 4 anos de idade, falava 4 línguas, 4 idiomas diferentes, né? Também na década de 60 foi feito o QI, foi feita uma avaliação de QI e foi constatado o maior QI da Terra, né? Se a gente bota lá no Google, lá aparece um nome estranho do sul-coreano, que é ele, o maior QI do nosso planeta, aquele menino. Comprovando com isso, não é? Aquela situação de processo reencarnatório, onde nós trazemos do passado as condições ideais para vivenciar este momento. E é interessante nós sabermos disso, porque se a criança está num processo reencarnatório, como está muito bem estabelecido na questão 383 do Livro dos Espíritos, a infância é um momento mais propício para se empreender o processo educacional. E quando nós falamos em doutrina espírita, em processo educacional, não estamos falando daquela educação formal do mundo, aquela que favorece a intelectualidade, não? Nós estamos falando da educação dos sentimentos, a educação moral, né? Essa é importante. E aí então a gente chega justamente naquela condição que a nossa criança deve ter de empreender uma educação moral adequada junto com a religiosidade. Religiosidade. Ou seja, para que a nossa criança possa aprender desde cedo, e o centro espírita é um local próprio para isso, também além do lar, não é? Para empreender esses valores muito bem explicitados pelo Evangelho do Cristo. E que nós, na doutrina espírita, utilizamos, não é? No nosso dia a dia. Então fica, meus queridos amigos, para a nossa meditação, essas observações. Muita paz a todos.